Depois de uma perda bilionária no valor de mercado, a Petrobras segue como motivo de preocupação para o governo federal. Ontem, o presidente Lula se reuniu com o presidente da estatal. Foram mais de 2 horas de reunião no Palácio do Planalto. Depois do encontro, Lula decidiu que Jean Paul Prates continua no comando da estatal. O presidente da Petrobras é favorável ao pagamento de dividendos extras, o que foi vetado pelo conselho da empresa, que é controlado pelo governo. Isso levou as ações da Petrobras a caírem mais de 10% na última sexta-feira. Depois da reunião, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmaram que os dividendos extras ainda podem ser pagos. Nas próximas semanas e meses, o Conselho volta a se reunir com as informações da diretoria que foram pedidas pelo Conselho para julgar a conveniência de fazê-lo e do quanto fazer e de quando fazer. Todos os investidores, eu sempre destaquei isso, sabem quando compram ações da Petrobras, sabem que o governo é controlador, o governo tem a maioria do Conselho. Mas nem por isso, em nenhum momento, e muito pelo contrário, nós temos trabalhado no foco mais absoluto em tornar a Petrobras cada vez mais atrativa ao investidor, tanto nacional quanto internacional. Bom, quem chega para falar sobre esse cenário da Petrobras é o Renan Silva, professor de Economia do IBMEC em Brasília. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. É muito importante, a Petrobras é um orgulho para todos nós, motivo de investimento de muita gente. O que deve acontecer daqui para frente, na sua opinião? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Sempre uma satisfação poder atendê-los. Como você falou, a empresa é de suma relevância, né, para a economia nacional, tem muita representatividade no mercado, na Bolsa Brasileira em especial, e também tem ali com ela também diversos investidores estrangeiros. A questão toda está relacionada às expectativas que foram criadas em torno do pagamento dos dividendos extraordinários. E, naturalmente, com esse anúncio aí no último dia 7/3, acabou gerando uma frustração que refletiu imediatamente no preço, no pregão seguinte, no dia 8/3, onde a Petrobras caiu tanto no mercado doméstico quanto internacional na ordem de 11%. É claro que também o investidor acaba remetendo, né, naturalmente, aos eventos do passado, onde a Petrobras ali tem um track record, né, ruim com relação à transparência. Então, hoje o acionista ele é muito conectado ali no quesito de governança e isso acabou pesando. Naturalmente, ainda é uma empresa geradora de caixa, gera muito caixa, que tem um grau de eficiência grande, mas a grande dúvida, então, que fica para o investidor é como será utilizado o recurso que ficará no caixa da empresa. Então, esse histórico de má alocações que a Petrobras apresentou no passado recente acaba preocupando e gerando essa volatilidade. Professor, para a gente explicar para todo mundo que muitas vezes não está acostumado com essa linguagem da economia, né? Quando a gente fala assim, olha, dividendos extraordinários, o acionista foi lá, investiu, colocou o seu dinheirinho ali na ação, na hora dele receber o retorno, a Petrobras falou, não, agora a gente não vai pagar, vai ficar lá guardadinho numa conta reservada, é isso? Perfeito, né? A gente precisa recordar que a remuneração da ação na origem é o dividendo, né? Então, se eu tô, por exemplo, vendendo minha mão de obra, né? Se eu trabalho, a minha remuneração é o salário, né? Se eu tenho um imóvel, a minha remuneração é o aluguel. E se eu tenho uma ação, a minha remuneração é o dividendo. É claro, é importante frisar que pagar ou não o dividendo não denota mais eficiência ou ineficiência para a empresa, porque é uma estratégia corporativa. Muitas vezes você pode usar o dividendo como reinvestimento para tornar a empresa mais competitiva.
A questão é que isso não tinha ficado bem claro, então faltou a transparência para esses investidores que queriam capturar esse forte dividendo, né? E também não fica muito explícito, né, como que será o investimento, né? Qual é essa, vamos dizer assim, essa taxa interna de retorno, né, que a empresa vai obter com esse dinheiro no caixa. Mas sim, né, o dividendo é a remuneração do acionista que correu o risco, que investiu na empresa e ele espera isso naturalmente. Agora, professor, se é uma estratégia da gestão, certamente a gestão já deveria prever que essa queda nas ações iria acontecer no mercado e, claro, que os acionistas iriam reclamar. E tanto é que o governo está precisando ir lá conversar, trocar ideia, ver se vai reavaliar essa decisão de não fazer esses pagamentos. O que pode estar acontecendo, então, nessa gestão? A estratégia, por enquanto, não deu certo? Ou qual que é a avaliação do senhor, uma vez que as ações caíram, o valor de mercado? Olha, então, a grande preocupação é com a ingerência, né? Então, realmente, o controlador da empresa, né, é o Tesouro Nacional, e nós sabemos que o governo se posiciona ali sempre como um indutor da economia, né? O gerador de investimentos, né? O que é questionável, né? Uma vez que o Estado, em geral, ele não é empresário, né? Então, esse risco é um risco que está mais para a iniciativa privada, se o governo quiser ser perene. Isso não quer dizer que o governo não possa ser acionista de uma empresa, ele pode permanecer ali como acionista. Mas por que gerou essa frustração? Tudo indica que as pressões políticas, né, em torno da utilização, né, desse caixa, né, quer dizer, a ansiedade de utilização desse recurso, falou mais alto. O grande trauma que os investidores têm ali no passado é aquela política do compadrio, quer dizer, como é que eu vou usar esse recurso? Né? E aí você tem aqueles eventos já conhecidos, os impartimentos, né, que depois vem as revisões sobre projetos que foram mal alocados. Em geral, é isso que acontece. Pois é, inclusive em relação à Petrobras, o governo tem 37%, né, dessas ações. Então, claro, tem uma parte muito importante. E a gente sabe, né, professor, da importância da Petrobras aqui para o nosso país, né? Sim, de fato, é uma empresa, como eu falei, é uma empresa geradora de caixa, gera lucros, e o governo federal, o Tesouro, né? Lembrando que o Tesouro pertence ao povo, né? Então, os acionistas da Petrobras é o povo, né, também, né? Os fundos de pensão com seus participantes, os fundos de ações, as seguradoras, todas têm ações da Petrobras na carteira, né? Então, os grandes beneficiários aí dessa empresa, desse lucro, realmente é o povo. Só que no mercado de capitais, realmente, esse quesito da transparência, ele é muito significativo, mas ela é uma empresa que gera também muita arrecadação, né, de impostos. Então, além dos dividendos que o Tesouro, né, pode oferir, ele também tem uma arrecadação ali importante. Então, ela é de suma importância, ao mesmo tempo é mais importante que ela se mantenha eficiente. E transparente também, né? Professor, vamos falar da Vale, porque a mineradora já perdeu 48 bilhões e 300 milhões de reais em valor de mercado, isso desde o começo do ano. A companhia enfrenta um processo confuso de troca de presidência que contou com uma tentativa do governo de emplacar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, no comando da companhia. Na sexta-feira passada, inclusive, o Conselho de Administração da Vale decidiu renovar o contrato do CEO Eduardo Bartolomeu até 31 de dezembro. O mandato dele se encerraria em maio. A gente vê como essa questão da gestão, né, professor, tem relação direta, muitas vezes até com o valor de mercado da empresa. Sim, também temos que considerar que a Vale vem sofrendo também com a desaceleração da China, né, e também quedas relevantes ali no preço do minério.
Mas, fora isso, também existe esse fantasma aí da ingerência, que seria até um caso ainda, eu acho até talvez pior que o da Petro, né? Porque o governo hoje, diretamente, não tem controle sobre a empresa. Mas eu me lembro bem que no segundo mandato do presidente Lula, ele já aviltava, né, a vontade, já sinalizava a vontade de uma reestatização da Vale, né? Então, talvez aquela máxima, né? O que se eu tenho a Petrobras e é bom ter o controle da Petrobras, então, se isso é bom, eu quero ter 2 disso, né, vamos dizer. Então, fala-se na reestatização da Petro. Então, o primeiro passo seria o quê? A colocada de um agente ali, né, um agente do governo, que seria o ex-ministro Manteiga, ali como um representante ali do governo, né? Então, isso gera muita instabilidade no mercado e também aversão ao risco, porque o mercado de capitais, ele espera que trabalhamos num ambiente de economia de mercado saudável, né, onde as regras do jogo são bem claras. Então, ter a pretensão de uma intervenção governamental dentro de uma empresa privada realmente é bastante preocupante. Pois é, a informação que chega para a gente, professor, é que a companhia vai contratar uma empresa de recursos humanos para justamente fazer uma lista com indicações de nomes, o que deve dar uma acalmada no mercado, apesar de, como o senhor já apontou, existir um cenário internacional que tem claramente impacto na Vale também. Sim, realmente os impactos advindos aí do mercado externo, como, por exemplo, menor atividade econômica, pesam. Também nós temos ali problema no segmento imobiliário da China, que tem ali, né, está em meio a uma crise, dependendo também de estímulos extraordinários por parte do governo chinês, que está bastante relutante quanto a isso. Então, isso já é um fator realmente que pesa, né, no valor de mercado da empresa, mas aquela história, né? Mas a gente tem esse fator adicional que gera mais instabilidade. Agora, a empresa, como um grupo privado competitivo, uma empresa de extrema relevância no mercado internacional, é correto o movimento de buscar, né, no recursos humanos, que a gente chama de headhunters, né, caça de talentos, de cabeças ali para esse segmento especificamente, é um recado para os acionistas que existe uma resistência de seguir dentro do preceito, né, do mercado, de uma economia de mercado competitiva, lembrando que a empresa ela tem seus pares, né, globais, né, que ela não pode ter perda ali de eficiência, porque o próprio Brasil vai ser muito penalizado, porque ela também é uma grande geradora de arrecadação, né, de impostos para o governo. Vamos seguir acompanhando. Professor, muito obrigada pela análise, uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, Kelly. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.